Olá, eu sou a Luciana. Eu sou a Patrícia. E eu sou a Sandra. E nós somos do Reflexões Parentais. Pegue um cafezinho, puxe sua cadeira e bora refletir. Olá, meninas, bom dia! Tudo bem com você, Paty? Tudo bem, Lu? Mais uma vez aqui, nós gravando esse podcast para trazer aqui reflexões. A gente não é dono da verdade, né? E a gente está aqui para refletir de verdade. E hoje o tema é um tema meio polêmico, que é o que está rolando aí nas redes sociais. Então, a gente tem procurado sempre trazer um gancho sobre esses assuntos que nos fazem refletir acerca da educação, né? Da educação dos nossos filhos, como a gente conduz nossas famílias e como isso reflete nas nossas relações interpessoais aí no futuro, na vida adulta, né? Então hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre o caso da Ana Hickman, né? Essa violência, né, que está jogada aí nas redes, que ela vem sofrendo, os vídeos curtos, né, daquelas pequenas violências que o marido dela ia fazendo e me parecia que estava ali tudo bem naquele tempo. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse caso da Ana Hickman e o que tem a ver com a educação, né? O que a gente vai refletir sobre isso? Quem quer começar a refletir? A gente adora trazer temas polêmicos, né? Bom dia, meninas. Bom dia. É gostoso estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Mas eu acho que quando a gente pensou nessa pauta, né, foi exatamente do quanto a gente precisa ser cuidadoso na maneira de lidar com os nossos filhos, para que eles não normalizem o ser grosso, o estou fazendo isso para o seu bem, estou sendo desrespeitoso porque eu te amo e perdi a paciência, mas está tudo bem. A gente fala muito de educação respeitosa e eu acho que a educação respeitosa é uma sementinha que a gente planta para que lá na frente coisas assim não aconteçam. Sim, exato, né? Inclusive nesse tema, justamente por isso, a gente sempre fala da não punição, da não agressão aos nossos filhos, né? Da forma que a gente se relaciona com eles, porque é assim que eles vão aprender a forma de se relacionar quando adulto, né? Então, se a gente normaliza a agressão e a violência em nome do amor, o que eles vão pensar, de repente, quando eles estiverem ali sofrendo alguma violência na vida adulta, se for em nome do amor, se eles devem ou não aceitar, né? O que será que eles vão pensar sobre isso? Como que eles vão se posicionar, até se proteger, né, de determinadas violências, tomar alguma atitude? Essa percepção acaba ficando confusa, né? Se a gente normaliza os gritos, normaliza as punições, por conta, muitas vezes, do nosso descontrole, né? A gente está nervosa, a gente está irritada, a gente muitas vezes responsabiliza a criança ou adolescente pelo nosso descontrole, né? E aí eles vão se sentindo mal por conta disso, merecedores daquela agressão. E aí, na vida adulta, tanto eles vão normalizar receber a agressão, como a praticar a agressão. Então, numa relação onde um é mais dominante, também dependendo muito do temperamento de cada pessoa, mas a gente sabe que normalmente, né, as meninas elas acabam aceitando, recebendo mais a violência, e os meninos acabam sendo mais agressivos, por conta até da própria dinâmica da nossa sociedade, né, que coloca muito, né, um padrão, um estereótipo de comportamento para menina e para menino. O menino é encorajado a ser mais arrojado, agressivo, e a menina a ser mais contida. Claro que você vai encontrar muitas meninas arrojadas e agressivas, porque graças a Deus, né, muitos estereótipos estão caindo e a gente, enfim, a gente sabe que isso não está relacionado diretamente ao sexo, mas a nossa forma de ser educado. Então, aquela pessoa que é mais introspectiva, que ela é mais sensível e que ela não é, né, tão arrojada normalmente, ela pode, sim, se colocar numa relação abusiva, agressiva e violenta e acreditar que ela é merecedora daquilo. E o oposto também, não é? Exatamente. E assim, só para ilustrar, né, que às vezes a gente fala
muito da educação tradicional, da educação positiva, e às vezes isso não fica muito claro para as pessoas o que é essa educação tradicional e o que é essa educação positiva, né? Então aqui a gente tem um cenário que a gente consegue ilustrar muito bem isso, né? O que seria uma educação tradicional? É aquela educação que a gente vem trazer. E por que chama tradicional? Porque ela vem da tradição. E o que é a tradição? O que vem sendo a tradição da educação? Educar pela violência, né? Normalmente eu não educo por argumentos, não educo pelo espelhamento das minhas ações, eu educo batendo, eu educo xingando, e dentro das casas, né, Paty, você trouxe isso, a Lu, também, a gente sabe hoje, né, por estudos, que a gente tem os neurônios espelhos e que a gente funciona espelhando o outro. Quando, por exemplo, nessa família aí que a gente citou, tem uma criança, né, essa criança está vendo esse pai ser agressivo com essa mãe. Então, quando ele for adulto, o que ele aprendeu? Que o masculino, ele é agressivo, então ele precisa ser agressivo. E do caso, se tivesse uma menina ali, o que a gente vai também espelhando, né? Até, inclusive, esses dias eu estava falando com a minha filha, como a gente aprende a dizer sim querendo dizer não, dentro dessa educação tradicional, porque, bom, eu não aceito isso, mas em nome de obediência cega, eu estou tendo que aceitar. Quando lá na minha vida adulta, principalmente as meninas, né, não excluindo os meninos, mas a gente fala principalmente das meninas, às vezes você recebe um toque que não é adequado para você, você não gosta, mas mas será que até onde esse toque está me violentando? Até onde esse toque é de amor? Até onde eu posso dizer que, será que quer dizer alguma coisa? Será que não quer dizer nada? Porque, se eu aprendi levando bordoada, se eu aprendi levando xingo, quando eu chego na vida adulta, eu sei diferenciar o que é uma agressão, o que é tá tudo bem? Eu não sei. Porque ali dentro da minha casa, das pessoas que mais me amam, né? Quem mais ama um filho do que um pai e uma mãe? Se eu uso de uma violência, se eu uso, seja ela verbal, seja ela física, seja a humilhação, o que for, em nome do amor, bom, adulto eu posso também concordar com qualquer coisa. Aí você vê uma pessoa assim, né, que ela tem independência financeira, é uma das pessoas mais aclamadas, pelo menos aqui no Brasil, né, de figura pública, e a pessoa concorda com isso. Quer dizer, concorda, entre aspas, até onde eu posso ir com isso? Será que isso é danoso para mim mesmo? Fazendo aqui eu não sei o que se passou na cabeça dela, mas para a gente pensar mesmo. Entendendo os pequenos sinais, eu acho, né, Sandrinha? Porque esses dias também, depois que aconteceu isso, vocês devem ter visto também, que aí como o pessoal começa a compartilhar um monte de vídeos na rede social, eu vi um outro, que não é desse caso, mas é de adolescentes, aparentemente pelo que aparece no vídeo de ensino médio, parece que o casal, né, tinha separado, enfim, a gente não sabe o que aconteceu, mas no recorte do vídeo mostra o menino chegando na sala de aula com um bombom e um buquê de flores. Acho que para pedir uma reconciliação com a menina. E a menina sai na frente de todo mundo e ela gesticula com a cabeça fazendo um não, a gente não escuta o que está falando. Mas aparentemente ela não aceita aquele pedido de desculpas. O menino chuta as flores, pisoteia o bombom, isso já é uma agressão. Porque ele não pode reagir, ele chegou lá para pedir as suas desculpas e ela pode aceitar ou não. Ela tem o direito de aceitar ou não. O que ele não pode esse eu acho que é um primeiro sinal de que isso já se tornou um relacionamento abusivo. De repente nem o toque, não precisa nem ter o toque. As pequenas ações, o jeito de falar, o jeito que te trata, o jeito que te responde, né? Então a gente precisa entender o nosso limite também para começar a sinalizar. Olha, aqui você passou do ponto, eu já não gostei, parou. Né? Eu não sou obrigada a aceitar um pedido de desculpas. Você errou, eu posso aceitar ou não. E o que você vai fazer com essa minha negativa? Essas coisas têm que ser conversadas. Aí já vem frustração. A gente já poderia falar sobre frustração, sobre limite, porque eu lidar com as emoções, né? Não é limite do que eu coloco para o filho, mas quando eu, enquanto pai e mãe, forço uma comida, forço outras coisas, como eu sei o meu limite? E assim, em atendimento, eu já cheguei a perguntar para o adulto qual é o seu limite. A pessoa chorar e não saber.
hoje, às vezes, a gente não sabe qual é o nosso limite. Exatamente. Exatamente isso. A gente perde a nossa percepção de limite porque é outra pessoa que regula esse limite. Então, por exemplo, né, no caso da menina que ela não aceitou, pode ser que ela se sinta até mal e culpada por ela não ter aceitado o pedido de desculpas dele, porque afinal de contas ele foi tão legal e gentil de levar flores, que homens levam flores hoje em dia, né? Ela poderia se apoiar nesse argumento, mesmo tendo se sentido desrespeitada. Então, eu acho que é essa questão assim muito central, né, da educação tradicional, de que a pessoa que educa, né, o adulto, aquele que está ali cuidando, ele é o detentor de todo saber. A criança cabe obedecer, cabe aceitar, o adolescente cabe obedecer, cabe aceitar. Em que momento que eles vão questionar, em que momento que eles vão mostrar para a gente que a gente está ultrapassando o limite deles, por exemplo, né? Se a gente não permitir que eles se expressem dessa forma, né? A Lu falou da emoção, e a emoção é justamente isso, ela serve para a gente perceber quando a gente ultrapassa o outro e o outro também nos ultrapassa, né? É uma forma de reação do corpo, a gente, né, quando a gente se sente, às vezes, ofendida, às vezes chora, às vezes sem nem querer chorar, ou sei lá, a gente fica mais, né, vermelha, nervosa, porque alguma coisa ali nos atingiu. Mas se a gente não puder expressar e começar a entender que aquilo é errado, a gente perde a noção de perceber quando somos invadidas, quando somos... E até quando a gente está desrespeitando e invadindo, né? Que eu acho que também isso é importante, a gente ensinar para os nossos filhos e para a gente também. A educação tradicional, ela se ofende demais, né? Então, assim, às vezes a gente não sabe nem porque está ofendido, mas o adulto, ele aprende pela tradição, né? Que ele aprendeu lá de criança, que se uma criatura que tem uma menoridade com ele contesta um saber seu, né? Porque às vezes você nem sabe porque você sabe aquilo, mas alguém te falou que aquilo era daquele jeito, e você quer que aquilo seja exatamente daquele jeito. Se vem uma criança ou um adolescente e te contesta, você surta. E às vezes é uma questão que não tem problema. O contestar faz parte. Não quer dizer que eu tenha que aceitar, acatar o que você está me trazendo, porque, claro, a gente é adulto, a gente é norteador sempre. E, aliás, a educação positiva é isso, a gente norteia. A gente não deixa ninguém correr solto, fazer o que quiser. Não, mas eu posso te ouvir. Eu posso ouvir o que você está sentindo sobre isso. E a gente vai conversar sobre isso. Mas quando é que a gente está disposto a isso, né? E a gente cai, quando a gente cai nesse impor limites, a gente aqui está falando de relacionamento, mas nem só de relacionamento. Suportam agressões e desrespeitos no trabalho, por exemplo, com um chefe que é totalmente desrespeitoso. Ah, mas você está dizendo então que eu preciso bater de frente com o meu chefe e você é mandado embora? Não, você pode ser respeitoso de falar, estou te ouvindo, mas não precisa ser nesse tom. Você só está falando, pode me dar bronca, tudo bem, fiz alguma coisa errada, é um redirecionamento no trabalho, só que não precisa ser nesse tom. Exatamente. A gente precisa demonstrar os nossos limites, a gente não está acostumado a fazer isso. Não. Demonstrar que você foi desrespeitoso comigo, eu não gostei. E para isso eu não preciso ser desrespeitoso. Exato, exatamente. Saber colocar o limite sem ser grosseiro, mas também não preciso ser obrigada a agradar todo mundo para eu ser aceita, porque é nesse ponto a gente acaba se desagradando, né? E aí que eu acho que às vezes a gente se descontrola e às vezes, né, num momento ali de rompante, a gente coloca o limite às vezes de uma forma inadequada, de uma forma muito ruim, porque a gente ficou aguentando determinadas agressões e violências sutis, não se posiciona, muitas vezes a gente não se posiciona por não saber, e, enfim, não tem força, não tem coragem, não aprendemos, né, Lu, como você falou. E aí quando a gente coloca às vezes de um jeito intempestivo, dando até razão, né, entre aspas, para outra pessoa revidar, mais violento ainda, né? Tem muito essa crença, né, quando a gente, por exemplo, uma mulher vai agredida pelo marido, eu falo assim, mas o que será que ela fez para provocar, então? Ou quando uma criança, né, que nem esses dias também eu vi um vídeo de uma mãe totalmente descontrolada, puxando o cabelo da menina, uma menina de 10, 11 anos e batendo na cara dela.
Aí muitas pessoas pensam assim, mas o que essa menina fez para essa mãe? O que ela provocou, né? Então, assim, a gente se sente responsável, as pessoas nos responsabilizam pela agressão que a gente mesmo sofre. Isso é muito maluco se a gente for parar para pensar, né? Mas a educação tradicional, ela autoriza isso, por quê? Porque ela não permite esse questionamento, né? Como a Sandrinha falou, eu sempre vi isso na minha vida, eu vi assim, né, na relação com os meus pais, as professores eram assim com os alunos, os chefes são assim com os seus funcionários, a gente, então eu vou fazer assim também com os meus filhos e tá tudo bem, né? E eu acho que assim, a educação respeitosa que a gente fala tanto, né, a educação positiva, ela vem assim para a gente passar a questionar as nossas relações, até que ponto aquilo está sendo legal ou não, as consequências em longo prazo, né? Eu posso estar resolvendo um problema agora, mas eu posso trazer consequências mais sérias em longo prazo para os meus filhos, para mim. Então, acho que é um convite à reflexão, Exatamente. né? Exatamente. E Bora sair ali do refletir sobre pensamento, isso, né? e sair do pensamento que é só agressão física, né? Eu gosto muito de levantar isso. A agressão física, eu acho que ela é o último estágio desse descontrole emocional, dessa falta de regulação, dessa falta de limite, porque antes de chegar na agressão física já teve muita coisa antes, já teve muita palavra torta, já teve muito desrespeito, já teve outras coisas ali que passam, como a Sandrinha falou, só estava irritado, mas foi só um dia difícil, então a gente precisa parar de normalizar esse tipo de comportamento, né? A Paty falou uma coisa aí que veio um pensamento aqui em mim, né? Provocou, né? Provocou o quê? O que essa criança, essa pessoa provocou em mim? Provocou raiva? Tá bom, mas por quê? E só que a gente, como eu reajo a essa raiva? Como eu reajo a essa frustração? Porque provocou, claro, provocou mesmo. Provocou alguma coisa em mim. Se eu agir dessa maneira, é porque eu fui provocada. Mas provocou em mim o sentimento. E por que esse sentimento veio em mim? E por que eu agi dessa maneira? Eu talvez acho que essa é a reflexão também, né? Porque realmente eu fui provocada. Se a gente age, a gente sofreu uma provocação. Mais uma provocação nesse sentimento que está em mim. E por que isso me trouxe essa reação de violência, essa reação, às vezes, porque a gente fala muito de violência, né? Não é só física, como a Lu tem falado bastante, a violência não dita, né? Tem mãe também que fica uma semana sem falar. Dá gelo, né? Dá Gente, isso é gelo. horrível, Gente, eu a acho uma pessoa começa a se tortura. sentir mais inadequado do planeta. É uma tortura, né? Tortura. Então, assim, a gente começar a repensar mesmo. E agora também as coisas vão se emendando, né? Lembrando do livro do Hugo, que ele fala, né? Que todo aquele sentimento que a nossa geração e a geração uma para trás aqui não conseguia falar de seus sentimentos e conseguia engolir, né, de alguma maneira, essa que está posta, né, que ele fala, não consegue. Então, eles estão adoecendo. E aí ninguém sabe por que está doente, por que não sai. Aí é outra discussão, né, amiga? Mas É verdade. uma fonte só, né? Então, é isso que a proposta para reflexão, né? É isso. Eu acho que é isso, né? O nosso convite é esse, dê uma analisada em como está sendo as relações e o que vocês estão, o que nós estamos, porque eu também uso muito isso, às vezes a gente fala, mas às vezes a gente se vê fazendo algumas coisas que fala, opa, isso não foi legal. E isso é diário, né? O que ali durante a sua rotina, o dia a dia, tem algumas coisas que acontecem que você fala, poxa, isso aqui não está sendo bacana, eu posso ressignificar, eu posso mudar. A gente só para de mudar quando a gente morre, então a gente está aprendendo sempre. Sempre. E que bom, né? Que bom que a gente tem essa possibilidade de parar, pensar sobre essas coisas, que esse é o nosso convite de hoje, né? Sim, É e só isso. vou deixar uma última coisa da minha parte aqui, sobre isso que você falou, Lu, que a gente sempre vai errar mesmo. Não se julgue. Maluco a gente achar que um dia a gente vai ser perfeito. Mas o lugar é de reflexão e reparação. Uma vez que eu refleti que não estava legal, eu reparo. Sim. E isso é o bonito, né? Esse é o ponto
que a gente sempre fala, ninguém, principalmente mãe e pai, ninguém erra porque quer. Olha, eu vou ali agora e vou fazer. Não, a gente erra porque foi sem querer, Vou gente. acabar com aquele menino hoje. Então, assim, não se culpem, né? Saia desse lugar de, ai, fiz tudo errado, vou criar para não. Você já tem a consciência. Agora, o que você pode fazer daqui para frente? Esse é o nossa bandeira, né? Exato. É isso mesmo. Ai, meninas, que delícia foi nosso papo, né? Muito bom. E aí eu espero que vocês gostem, né? Que as pessoas que escutaram aqui, se quiser contribuir, colocar algum comentário, fazer perguntas, mostrar, né? De repente ilustrar aí alguma situação que foi desafiadora para ela. E a gente pode aí, né? Compartilhar com esse as assunto. amigas, né? Que possa, a gente precisa compartilhar. Um pouco para a gente sair um pouquinho, né, do nosso, vamos fazer o que sempre foi feito, né, a gente parar para a gente ver o que pode ser melhor para nós, né, para os nossos filhos, e aí a gente continua esse assunto para o próximo podcast, de repente, né? Exatamente. Toda segunda temos episódio novo. É isso aí. Um beijo, meninas. Até a próxima. Até a próxima.